Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo aqui a gente vai continuar falando sobre componentes dinâmicos. Dessa vez a gente já tem a base, né? Caso vocês não tenham, volta lá no último vídeo que eu postei sobre componentes dinâmicos e assistam porque vai ter bastante embasamento naquele vídeo lá. E nesse vídeo aqui a gente vai criar um componente dinâmico um pouquinho mais complexo, então um gabinete coringa, vamos dizer assim, para vocês usarem no dia a dia. É um componente dinâmico super simples de criar, mas que muito útil, porque você consegue escalonar e já ter ali os módulos padrões. E ligando ele com o último gabinete que a gente criou, fica muito tranquilo de trabalhar, fica muito prático de criar marcenaria e depois detalhar a marcenaria, que é o terror ali de muita gente. Vocês vão fazer isso muito mais rápido na hora criativa e depois também vocês vão ver que ajuda bastante, beleza? Bom, então vamos logo pro vídeo que tá bem legal. Bom, gente, agora que a gente tem aqui, né, a gente já sabe, com base no último vídeo, a criar uma chapa de MDF, agora a gente vai ver um material um pouco mais complexo. Então a gente vai ver um gabinete de fato criado com os 4 lados, tá? E para facilitar, eu não vou usar essa chapa de MDF já criada por a gente, tá? Senão eu vou começar a entrar em uns parâmetros de eixo, uns parâmetros de posição, que podem confundir e tornar o vídeo também muito longo, tá? E confundir vocês, porque como a gente está começando no componente dinâmico, esses conceitos podem atrapalhar essa primeira parte do aprendizado, tá? Então, que nem eu falei, toda a modelagem, todo desenho começa com a modelagem, né? Então, eu vou nem me importar com o componente dinâmico agora, eu vou modelar. E aqui eu vou modelar as peças separadas, tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui esse comprimento de gabinete 0.6, essa altura 0.8, essa parte aqui eu vou colocar aqui, e essa daqui aqui eu vou escalonar isso daqui 0,2, tá? Opa, 0,02. Tô acostumado a atrapalhar em centímetros, mas não tem problema. Aqui eu vou colocar como MDF lateral esquerda, ou MDF esquerda também vai fazer sentido, tá? Aqui é pra gente entender aonde vai ser o posicionamento desse carinha aqui. Bom, eu vou então já copiar esse carinha aqui pro lado, então eu vou copiar 0,8 e eu vou torná-lo único, porque para fazer um gabinete dinâmico de fato, né, a gente precisa dele único, tá, gente? E aqui eu vou nomear ele como direita, MDF direita. Ok, então tá bonitinho ali definido como direita e como esquerda, olha lá, ok? Agora eu vou fazer a base deles, vou vir aqui, escalonar 0,02, botão direito, criar componente, vou colocar MDF base e eu já vou copiar para cima isso daqui e fazer o topo. Então vou torná-lo único, eu vou colocar como MDF, topo, beleza. Definimos ali então, agora só falta o fundo, né? O fundo eu vou fazer ele de dentro, só para confundir a vida de vocês. Então eu vou colocar ele aqui, 0,02, ou melhor, vou colocar ele mais fininho, vou colocar com 15. E criar o componente ali, como MDF fundo, tá? Então, que nem eu falei, todo bloco dinâmico começa com uma modelagem, gravem isso porque é importante, beleza? Selecionei, botão direito, componente, e eu vou colocar como gabinete dinâmico. Claro que sim, beleza? E o que acontece aqui? Como que a gente vai querer esse gabinete? Sempre que vocês forem pensar num gabinete, num componente dinâmico um pouco mais complexo, que é o caso desse daqui, vamos pensar sempre na estrutura que ele vai ter, deixar bem claro o que a gente quer dele, né, para saber o que a gente tem que fazer. Eu vou querer que a gente escalona ele e ele não aconteça isso, ele não perca a escala, tá? Então é um gabinete bem coringa realmente que eu recomendo todo mundo ter. Inclusive já tem, logicamente, componentes desse aqui já prontos para Fraser Warehouse, do próprio Fábio Coutinho, muito mais trabalhados que esse que a gente vai criar aqui. Mas é importante ter essas noções básicas aqui de componente dinâmico para saber configurar o seu sempre que precisar, beleza? Bom, vamos lá então. Vou vir aqui, como vocês já sabem, né? Vou vir em atributos do componente para conseguir editar todos os atributos dele e opções do componente para eu ver o que eu estou editando e eu sei o que definir. Bom, como a gente vai querer que ele escalona e que ele não perca a escala, a gente vai ter que saber a posição desse gabinete e o tamanho desse gabinete. Esses itens são quase que universal. E eu vou querer escalonar apenas em pontos específicos, eu não quero liberar a escala para todos os lados. E como a gente já viu na última aula, como a gente viu no último vídeo, aliás, né?
a gente consegue filtrar esse tipo de escala e definir apenas aqui, tá? Então, caso vocês não tenham visto a última aula, volta lá e vê essas propriedades, tá? Vê esse vídeo de escala, porque vai facilitar bastante a vida de vocês e vocês vão entender muito mais esse vídeo aqui. Então, antes desse vídeo, assiste aquele último até o final, entende certinho o que é um componente dinâmico, como trabalhar, como criar um simples, né? Para depois vir para esse, porque alguns conceitos eu apresentei lá, tá? E aqui eu vou passar um pouco mais rápido por eles, porque eu vou apresentar outros conceitos. Maravilha? Bom, então aqui a gente define o tamanho, a posição e a escala, porém, infelizmente, isso daqui ainda não é capaz de entender que eu não quero que escalonar os internos, tá? Por quê? Porque os meus MDFs de dentro eu não tenho definido nada, ó, não tenho nenhum atributo neles, tá? Então, a partir disso, eu vou criar o tamanho, né? Porque eu quero que eles mantenham o tamanho, Gabriel. Eu quero que eles sempre mantenham a espessura que eles têm atualmente. Então, eu vou criar tamanho, ó, em todos. Então, tamanho e tamanho. Eu vou querer tamanho em tudo quanto é lado aqui. E aqui eu vou querer que eles mantenham a espessura, né? É importante que eles mantenham a espessura. Então, no caso do MDF do fundo, ele vai ter que ter sempre 1.5. Então, como a gente já sabe travar as espessuras, né? É só colocar igual e o eixo ali que a gente quer. Então, igual a 2. Igual a 2. E aqui vai ser igual a 2. Tá? Então, a gente travou ali o eixo que a gente quer. E agora, ele vai manter o tamanho, Gabriel? Vai. Se eu escalonar, eles vão manter todos os tamanhos bonitinho, ó. Porém, eles se perdem na posição. Então, olha aqui, a posição se perdendo ali conforme eu altero, tá? Então, como eles estão se perdendo na posição, o que é que eu tenho que fazer? Alterar a posição, tá? E para deixar um pouco mais claro essa alteração, eu vou forçar aqui o erro do bloco, tá? Do componente, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Bom, então vamos lá. Vamos alterar a posição de cada um. Começando com as laterais, né, que são as mais fáceis aqui. Ou até mesmo a base pode ser também, que não vai ter segredo nenhum. Então vamos lá, MDF base. Eu vou adicionar a posição para ela, a posição em todas as escalas possíveis. E eu vou colocar aqui um número específico, tá? Para ficar claro, a base sempre vai manter no 0, né? Porque ela é a nossa base. Então vai ser 0, 0 e 0. E aqui, gente, eu sei que eu não vou falar de mudança de eixo, nem nada do tipo, que nem eu tinha falado, mas é bom entender o que era essa posição, né? A posição em x, y, z é com base no eixo do bloco, tá? Então, o que significa isso? No SketchUp a gente tem o eixo global, que é esse vermelhinho, verdinho e azulzinho, que é x, y e z, tá? E dentro do bloco a gente também tem um, ó, x, y e z. Então, é com base nesse carinha aqui que eles vão se posicionar com base na escala deles, tá? Então, esse ícone aqui, com base nesse daqui, é o que a gente está configurando, é o que a gente está falando para o SketchUp, tá? Então, ela vai sempre manter no 0, né? Ela sempre vai manter aqui no comecinho do nosso bloco, sempre vai manter ali posicionada, beleza? Então, a base a gente já arrumou. Vamos arrumar ali o canto da direita, então. Então, a gente vai, da esquerda, perdão. A gente vai clicar aqui, adicionar todas as posições e vamos editar isso daqui. Bom, a posição da nossa esquerda, ela vai começar sempre no 0 realmente, porque ela vai ser a base lateral ali, né? A primeira base lateral do nosso modelo, ela vai ser sempre aqui no 0. Porém, ela vai ter que estar encostada na nossa base, né? Ela vai ter que estar igualzinha ali na nossa base. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou falar que essa minha esquerda, esse meu MDF esquerdo, ela vai estar em Z, que é o eixo azul, igual ao tamanho dessa nossa base. Então vai estar igual a Z. E aí pronto. Ela encostou ali na nossa base automaticamente como um passe de mágicas, tá? Então ela já encostou ali. Bom, e já está certinho na esquerda também. Agora vamos começar a dificultar um pouquinho isso daqui. Não, ainda não. Vamos para o topo, porque não é a hora. Bom, o topo a gente já tem o tamanho. Vamos editar o posicionamento desse carinha, né? A posição do topo vai ser sempre a altura do nosso bloco, menos a espessura dele, né? Ele vai estar sempre lá em cima, menos ele. Então, a gente vai editar isso, tá? A espessura dele, então, vai ser igual ao tamanho desse gabinete em Z, né? Então, vai ser o total do Z ali,
menos a própria espessura, menos o próprio tamanho. E aí ele se ajusta. O Gabriel, mas ele se ajustou ali, se ajustou, tá? Ele tá certinho colocado ali. Eu vou, pra ficar mais claro, gente, eu vou deixar esses números redondos, tá? Eu vou colocar 360, 200, só para visualizar melhor. Então, a altura total que a gente definiu para esse gabinete, ó, é 200 centímetros. E o nosso Z tá 198, então tá quilo menos 2. Então, esse tá certinho. Os tamanhos dos outros que não estão, que a gente vai arrumar depois. Primeiro, a gente está colocando a posição certa neles, né? Bom, então definimos ali o topo, definimos a base. Vamos definir os outros, então? Vamos definir o MDF ali da direita, né? Então, vamos lá. Posição, colocamos aqui. E a posição da esquerda vai ser o quê? O Y sempre em zero, porque ele tem que manter alinhado com esses carinhas aqui, né? O Z vai ser igual da esquerda, então o Z ele vai ser a espessura da nossa base. E que nem eu falei, gente, é igual ao Excel. Igual, clica onde você quer que ele fique e ele vai ficar, tá? Não tem segredo. E o final dele aqui vai ser igual ao nosso topo, né? O final dele aqui vai ser igual ao comprimento do nosso topo, então ao tamanho do nosso gabinete dinâmico de assim, né? De X ali, que é 360, menos a própria espessura dele, então menos 2. E pronto, ele posicionou certinho ali, ó. Então definimos o posicionamento de quase todos, menos o nosso fundo, e vamos lá. E o fundo também não vai ter muito segredo não, tá? Pra ser sincero, então vamos lá pro fundo. Agora sim, a gente vai criar a posição dele, né? Que ele não tem nenhuma ainda. E a posição dele, ele tá meio... Nossa, Gabriel, quanto número é esse, né? Mas se a gente parar pra pensar, gente, vamos ver ali onde está o eixo do nosso fundo, né? O eixo do nosso fundo, ele tá aqui, ó. Ele tá posicionado nesse cantinho aqui. Então, ele tem que ser o... Aqui, menos esse, né? Então, vai ter que estar nesse cantinho aqui, menos a espessura dele ali de fundo. E tá feito. Como assim, Gabriel? Bom, vamos começar do mais claro, né? Em Y, que é o eixo verde, tá? Em Y, a posição dele vai ter que ser igual ao Y do nosso gabinete, né? Então, a profundidade do gabinete menos a espessura dele. Então, que nem a gente fez com a lateral e que nem a gente fez com o topo, tá? Então, por isso que aqui tá 58,5, porque é isso menos isso. Bom, em Z, é óbvio, né? Ele vai ter que estar em cima da nossa base. Então, vai ser igual ao tamanho da nossa base. Então, vai ter que ser o Z. A posição em Z, aliás, né? Vai ter que ser igual a espessura da nossa base, aliás. Então, pronto, ó, ele ajustou ali pra gente. E a posição dele em X vai ter que ser igual a espessura da nossa lateral esquerda, né? Ele vai ter que estar grudado na nossa lateral esquerda. Então, a posição dele em X vai ser igual a nossa lateral esquerda aqui, o tamanho dela. Está definido, ó, ele está grudado ali no nosso topo. Então, encaixando bonitinho aqui, ó que legal. E agora, não importa o quanto eu escalonar, esses itens vão manter as posições deles. Gabriel, mas ainda tá um gap absurdo entre essa estrutura que você criou ali, né? Bom, ainda está, mas calma, gente. Vocês viram que tá tranquilo até agora, eu não fiz nada mirabolante aqui. Eu só falei, bom, componente dinâmico, eu quero arrumar a posição do meu MDF da esquerda, beleza? Beleza, então adicionei posição e falei, eu quero que ele fique em cima desse, eu quero que ele fique na ponta. Pronto, falei isso pra ele. No meu direito, eu falei, ó, quero que ele fique em cima desse, e eu quero que ele fique no tamanho total da minha peça, menos a espessura dele. Então ele fez isso, tá? É uma fórmula de Excel até aqui, basicamente, gente. Não tem segredo nenhum fazer um gabinete desse, tá? Então, a gente tem que fixar os tamanhos. Olha os tamanhos aqui em cinza. Isso que tá fazendo com que meu gabinete tenha comportamentos estranhos, tá? Bom, vamos arrumar então. Começando, né, com o nosso MDF ali de base e de topo, que eu acho que é o mais fácil de todos, né? Porque o meu MDF de base, ele vai seguir exatamente o tamanho do nosso elemento aqui, do nosso gabinete. Então, o X vai ser isso, o Y vai ser a profundidade, e tá feito, não tem como dar errado mais. O topo é a mesma coisa, então o topo ele vai ser de length igual o nosso gabinete, e de Y vai ser igual ao Y do nosso gabinete. Então definimos ali já dois, bem facinho, sem segredo nenhum.
Agora a gente vai trabalhar com os MDFs das laterais, tá? Os MDFs das laterais vai ser o seguinte, gente. Ele vai ter a altura total do gabinete, menos as espessuras do topo e da base, porque ele vai estar dentro dos dois, né? Então não tem segredo também. Então o length aqui dele em Z vai ter que ser igual à altura total do gabinete, que é 200, tá? Então colocamos aqui a altura total do gabinete, porém menos o tamanho ali do nosso topo, né? Então ele não vai poder ter o topo e ele não vai poder ter a nossa base, então menos a base também, que vai dar exatamente a espessura. Olha que legal, a gente aqui na direita então cumpriu esse gap, não tem mais aquele gap. E caso vocês já estejam craques no componente dinâmico, caso vocês já estejam entendendo tudo aqui, vocês podem fazer o quê? Selecionar toda essa fórmula e copiar para a esquerda, porque os dois são iguais, só muda o posicionamento, né? Então, o tamanho dos dois são sempre iguais, então posso copiar para lá e tá feito. E caso vocês tenham entendido mais ainda, a gente já pode copiar isso daqui para o de topo, tá? Então, pegar aqui, tamanho desse do topo, né? Tamanho do topo, no caso, aqui, tá, gente? Em Y, porque ele tá rotacionado ali. Do topo não, do fundo, perdão. Ele vai pegar aqui em Z e copiar isso aqui também. Pronto, preenchemos os gaps ali do fundo também, da altura, né? Caso vocês não tenham entendido, é legal fazer passo a passo, tá? Então, entender isso daqui. Na esquerda, eu quero o total menos isso, menos aquilo. Criei. Na direita, eu quero o total menos aquilo, menos isso. Criei. E no fundo, eu vou querer aquilo menos isso. Criei, tá? Mas, caso vocês já estejam craque, eu só quis mostrar que é bem facinho. Todos que tiverem a mesma altura, os mesmos parâmetros, eu posso copiar e sair colando, tá? Não tem problema. É uma fórmula, literalmente, aqui, como se fosse um Excel da vida, tá? Bom, e aqui então falta preencher um gap apenas de tamanho para a gente finalizar e deixar esse bloco bonitinho, 100% bonitinho, 100% zeradinho aqui, que é o tamanho do fundo quanto ao X, ó, ele está travado ainda. E o X vocês já devem sacar, né? Vai ser a altura total do nosso gabinete, menos a espessura desse e menos a espessura desse. Então menos a esquerda e menos a direita, já vou deixar eles nos esquemas aqui. Então o fundo em X vai ser igual ao tamanho total desse gabinete menos a posição da esquerda, que é essa daqui, tá? Que é a espessura, perdão, da esquerda, que é essa daqui, menos a espessura da direita, que é essa daqui. Prontinho. Defini perfeitamente isso daqui. E olha que legal. Agora a gente tem um gabinete totalmente interessante, né? Então agora a gente consegue mover, independente do tamanho dele, e ele já vai se ajustar e não perder escala nenhuma dentro disso. E agora, gente, chegou na parte mais legal, que é interagir aqui, né? Colocar o que a pessoa consegue interagir. Isso daqui a gente já viu bem definido isso, né? Então vamos definir aqui certinho. Vou colocar aqui isso daqui eles conseguem ver e editar. Vou colocar como profundidade. Colocar a profundidade como unidade final. Então agora se a pessoa ver aqui 0,55, tá pronto, tá? Vou colocar a altura. Podem ver e editar esse gabinete. Vai ter o nome de altura do gabinete. Altura do gabinete. Agora a pessoa consegue vir aqui 0,8 e ajustar a altura do jeito que ela quiser. Tamanho do gabinete. Comprimento, né, aliás. Vou deixar aqui então que ele pode ver e editar. Vou colocar comprimento. E unidade do modelo, realmente. E aí o pessoal pode vir, esse gabinete aqui tem 1,2. Tá criado, 1,2, tá? E sempre mantendo ali a escala. Então, bem legal, né, gente? Bem tranquilo até agora. E vocês podem perfumar isso daqui quanto vocês quiserem, tá? Porque a gente já viu como criar novos atributos, né? Então, por exemplo, uma coisa bem legal de se fazer, aqui posição em Z. A gente pode pegar em detalhes, falar que a pessoa pode ver e editar esse texto e colocar, por exemplo, a altura ou elevação da base. Agora, se a pessoa colocar aqui esse gabinete vai ficar 0,15 do chão, pronto, 0,15 do chão, olha que legal. Esse gabinete é um aéreo, vai ficar 1 metro, pronto, tá 1 metro.
Esse gabinete fica a 1,50 m. Pronto, tá 1,50 m. Então, viu como foi fácil de digitar? E aqui a gente já tem um gabinete bem completo, gente, bem tranquilo de trabalhar. Você consegue aumentar quanto quiser. Então, eu quero performar mais um pouquinho, Gabriel. Eu quero um atributo personalizado aqui. Olha que audácia, né? Mas vamos lá. Quero criar aqui, por exemplo, espessura da madeira, da estrutura, por exemplo. Estrutura. Lembrando que isso daqui, né, não pode ter espaços para dar certo, que nem a gente viu lá no último. Vou colocar aqui. E eu vou colocar uma espessura de fundo também, porque vocês já estão craques no componente dinâmico, né? Então a gente consegue colocar mostrar esses parâmetros personalizados também. Bom, então aqui a pessoa vai poder editar esse texto, vai poder colocar certinho aqui para mim, mas a gente consegue deixar isso aqui de uma lista, que nem a gente tinha visto, né? E aqui essa estrutura vai ser 6 milímetros e um valor de, né, 0,6, ok? Aqui vai ser 15 milímetros, num valor de 1,5 centímetros, porque isso daqui na verdade não vai ser um texto, né? Vai ser em centímetros, tá? Bom, e aqui a gente vai definir, né, como vai comportar. Mais uma ação, a gente vai colocar aqui o de 20, tá, milímetros. E aqui 2 centímetros, enfim. Coloca aqui as unidades que você quiser. E a pessoa vai poder escolher. Olha que legal, vai poder vir aqui e colocar, quero 15 milímetros. Definir ali 15 milímetros. Quero 20 milímetros. Definir ali 20 milímetros. Gabriel, mas não mudou nada. Calma. Vamos colocar o fundo agora nesse padrão, tá? Então vamos lá. Os usuários podem escolher através de uma lista. Vou nomear como espessura do fundo. Depois eu vou nomear bonitinho da carcaça também, que eu acabei esquecendo. Tá, então ok. Eu vou colocar a lista aqui então, né? Colocar aqui que é em centímetros, tá, gente? É importante colocar aqui que é em centímetros. E aqui que eles vão colocar 6 milímetros. Vai ser igual a 0,6 centímetros. 15 milímetros vai ser igual a 1,5. O pessoal que assistiu o último vídeo já sabe como é que faz isso daqui tranquilamente, né? Então, vamos lá. Não precisa nem colocar os centímetros ali. Beleza, colocamos aqui. Definimos dando um aplicar. Olha aqui, a gente consegue definir a espessura do fundo e a espessura da estrutura de uma maneira bem tranquila, né? Mas, Gabriel, como eu faço isso ser praticado aqui? Bom, acho que vocês já sabem como faz, né? A gente vai vir aqui, estrutura do fundo, e vai fazer o seguinte. Que o tamanho aqui, esse 1.5, na verdade, ele vai ser igual ao que definirem aqui, ó. Então, ele vai seguir aquilo ali. E as espessuras do nosso topo, do nossa lateral, da nossa base, vai seguir o que eles colocarem lá em cima. Então, isso aqui vai ser igual a isso daqui, ó. Então pronto, vai estar definido, tá, gente? E só copiar isso daqui para todas as outras. Então vai ser igual para a esquerda. Vai ser igual para a direita. E vai ser igual para a base. Bom, Gabriel, parece que não mudou nada. Não mudou porque aqui tá igual. Mas, por exemplo, se eu pegar isso daqui e colocar que eu quero o meu MDF de estrutura de 15 milímetros, ó que legal, ele ajustou completamente. Quero de 6 milímetros, não tem problema, ele vai ajustar perfeitamente, mantendo todos os parâmetros que a gente colocou. Então, pode falar, a gente viu bastante coisa aqui já, né? Já sabe configurar um gabinete coringa ali, né, que a gente consegue qualquer tipo de detalhamento da nossa estrutura de marcenaria muito rápido, muito prático e bem tranquilo, né, gente? Embora eu tenha passado bastante coisa, mas pode acreditar que eu passei bastante coisa até que avançada aqui para vocês, que é esses parâmetros de personalizados, né? Então agora vocês já podem começar a trabalhar. E o que é legal, caso vocês queiram se aprofundar, usem, né, ali inteligência artificial também para gerar prompts, por que não? Então, Gabriel, eu quero aqui na parte de atributos de componentes, né, que eu não sei muito bem, eu quero colocar um prompt prompt de se eu fazer alguma coisa, eu vou fazer outra coisa, o bloco faz outra coisa.
joga no ChatGPT, por exemplo, vamos ver o que dá, fala para ele criar um prompt para você, ele vai gerar aqui, você joga e tenta fazer, tá? Porém, essa base que eu mostrei para vocês é legal vocês saberem, porque vocês criam blocos já bem interessantes, principalmente nesses de escalonar, que ajudam muito no dia a dia, né? E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Então a gente passou ali todas as partes de componente dinâmico e tenho certeza que agora que vocês já sabem criar um MDF universal, vamos dizer assim, para usar no dia a dia, criar um componente dinâmico ali de gabinete para vocês facilitarem o dia a dia de vocês, tenho certeza que esse vídeo vale a sua inscrição, um like e ativar o sininho para acompanhar os próximos, não é mesmo? Bom, então muito obrigado por assistir e até uma próxima.